Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de R$ 10.000 por mês com projetos elétricos. E no vídeo de hoje eu vou te falar como que você deve proceder quando você tem uma edificação com vários quadros de distribuição em relação à demanda. Como é que você trabalha com esse cálculo de demanda? Você faz esse cálculo de demanda específico para cada quadro ou você faz um cálculo de demanda geral? Essa é uma dúvida muito frequente que você vai aprender hoje. Então, vamos lá! Então, pessoal, para a gente responder essa dúvida, primeiro a gente tem que ir no item 42112 da NBR 5410. Presta bastante atenção no que ela vai falar para a gente. Ela fala o seguinte, que para determinar a potência de alimentação de uma instalação, tá? De uma instalação inteira, ou de parte de uma instalação, ou seja, num quadro de distribuição que alimenta um setor, tá? Devem ser computados os equipamentos de utilização a serem alimentados, ou seja, eu tenho que ter esses equipamentos todos computados juntamente com seus circuitos, com as respectivas potências nominais e em seguida consideradas as possibilidades, eu gosto de grifar isso aqui, ó, de não simultaneidade, tá? O que significa isso? Quando a NBR 5410 falar para você de não simultaneidade, isso simplesmente é o cálculo de demanda. Porque você, para calcular a demanda, precisa pensar na não simultaneidade. Ou seja, os equipamentos dessa instalação não vão estar ligados todos ao mesmo tempo, não serão simultâneos em sua ligação. Logo, eu preciso verificar qual que é a potência demandada, ou seja, a potência que realmente eu vou utilizar para o trabalho. E aí a gente percebe o seguinte, ela fala de parte de uma instalação ou da instalação inteira. Quando ela fala parte de uma instalação, ela está justamente falando de uma instalação, uma parte de uma instalação que é alimentada por um quadro, tá? Ou da instalação inteira que é alimentada por um QGBT. Eu posso trabalhar com o cálculo da potência de alimentação de parte de uma alimentação ou de uma instalação inteira. É isso que eu tenho que fazer para determinar a potência de alimentação. Então, eu não tenho que determinar a potência de alimentação e juntamente com isso o disjuntor geral desse quadro de distribuição? Não tenho que fazer isso para esse quadro também? Para este quadro também? Para isso, eu tenho que verificar a possibilidade de não simultaneidade em todos esses quadros, bem como no quadro geral. O que ela fala para a gente, então? O que a gente pode inferir com isso? Que eu posso trabalhar com o cálculo de demanda para setores separados, ou seja, de forma parcial, e um cálculo de demanda de forma geral também. Então, interpretando o item 4211, a gente observa o seguinte. Eu trouxe esse exemplo aqui para você conseguir entender melhor. Vamos supor que você tem aqui uma área industrial pequena, cuja essa área tem um QGBT, ou seja, um quadro geral de baixa tensão, responsável por alimentar todos os quadros dessa instalação. Você tem um quadro 1 que faz a alimentação de iluminação e tomada dessa área comum. Você tem um quadro 2 que faz a alimentação da área da administração, um quadro 3 que faz a alimentação da área da produção e um quadro 4 que faz a alimentação da área do refeitório. Percebe que cada um desses locais dessa instalação são locais totalmente diferentes e que tem, consequentemente, cargas e distribuição de cargas diferentes. Aqui, por exemplo, no refeitório, eu posso utilizar mais a cozinha do que a área comum na iluminação e tomadas de forma geral. Mas aqui, por exemplo, na produção, eu vou trabalhar muito mais com uma quantidade de motores, nesse caso, se for uma produção com motores dessa instalação, do que com tomadas de uso geral. Aqui na administração, eu vou utilizar bastante tomadas de uso geral e específico para alimentação de computadores. Percebe que na mesma instalação elétrica eu tenho locais diferentes e com funcionalidades diferentes. Então, o que eu posso fazer no meu projeto elétrico para dimensionar a potência da instalação de cada um desses quadros e da edificação inteira? Eu posso fazer um cálculo de demanda específico para o refeitório e, consequentemente, dimensionar o disjuntor geral através desta potência. Um cálculo de demanda específico para a produção e, consequentemente, dimensionar o disjuntor geral para esta potência e, da mesma forma, para a administração. Eu posso ter aqui 3 cálculos de demanda específicos parciais, conforme a NBR 5410 fala para a gente, e eu posso ter também um cálculo de demanda específico e parcial para a área comum, que é o nosso quadro 1, e depois posso fazer um cálculo de demanda de forma geral para o nosso QGBT.
Dessa forma, eu estou analisando a minha instalação elétrica de forma parcial, analisando caso a caso e situação a situação. Da mesma forma que eu posso fazer o seguinte, eu posso justamente trabalhar com a potência instalada e o dimensionamento da potência instalada na administração, na produção, no refeitório. Quando eu falo potência instalada, é simplesmente utilizar 100% da carga, como se nessa área aqui fossem ser utilizados 100% da carga prevista para esta área. Posso fazer isso? Posso, porque a demanda e a potência instalada, a determinação delas, é de acordo com o projetista. Mas a NBR 5410 está sendo bem claro para você considerar as possibilidades de não simultaneidade, ou seja, considerar a demanda. Então, a não ser que a minha demanda seja 100%. Então, se essa área da administração em que eu estou trabalhando no meu projeto for verificado que das 8 às 18 será trabalhado com carga de 100%, ou seja, todas as cargas vão ser utilizadas, ar-condicionado, todos os computadores e a iluminação, eu posso trabalhar com uma demanda de 100%. Minha demanda será a potência instalada. Mas caso contrário, eu verificar que existe essa não simultaneidade de cargas de acordo com o funcionamento dessa área, aí eu posso aplicar a demanda. E Moacir, qual o fator de demanda que eu vou aplicar? O fator de demanda que a sua concessionária te orienta. Esse é o principal. Muita gente fala, Moacir, mas a minha concessionária ela orienta um fator de demanda que eu acho muito discrepante. Então você pode também aplicar um fator de demanda que seja considerado da sua própria edificação. Faça um estudo juntamente com seu cliente e verifique se dá para aplicar aquele fator de demanda ou não. Quer um exemplo? Se você tiver aqui duas áreas de motores, uma área de motor X e uma área de motor Y. Essa área só vai funcionar metade desses motores, os outros são reservas. Então, no seu quadro de carga vai estar a potência inteira, mas na sua demanda vai estar só metade, porque um não vai funcionar com o outro junto. Então, isso também pode ocorrer de acordo com o funcionamento de cada área de produção, de cada motor, de cada característica desta instalação. Isso é muito importante. Tá? Aí a gente tem outra área que todos os motores vão ser utilizados, então já aplica uma demanda de 100% e isso pode variar de acordo com o funcionamento. Demanda é de acordo com o projetista. A sua referência inicial será os padrões da sua concessionária. Mas, Moacir, eu não tenho na minha concessionária uma referência de cálculo de demanda. Vá para concessionárias próximas à sua região para você ter pelo menos uma noção e através dessa noção poder aplicar isso no seu cálculo de demanda da sua instalação. Então, quando eu tenho vários quadros de distribuição, o que eu faço? Posso fazer o cálculo de demanda para cada quadro de acordo com a característica de carga de cada quadro e depois faço uma demanda geral. Moacir, se eu tenho uma residência, por exemplo, com 2 quadros, da mesma forma, posso fazer um cálculo de demanda geral e faço um cálculo de demanda parcial para essa área que o quadro alimenta. Tá? Não necessariamente preciso aplicar a potência instalada aqui. Isso seguindo o que a norma NBR 5410, no item 42112, está trazendo para a gente, que é justamente considerar a não simultaneidade na determinação da potência de alimentação. Tá? Trabalhando dessa forma, você consegue dimensionar cada um dos quadros e o quadro geral do seu projeto elétrico. Gostou desse vídeo? Entendeu como funciona a questão do cálculo de demanda para vários quadros de distribuição? Então faz o seguinte, curte esse vídeo aqui embaixo, compartilhe ele também com seus amigos nos grupos de WhatsApp para todo mundo aprender como aplicar de fato o cálculo de demanda no seu projeto elétrico e deixa a sua sugestão aqui embaixo de próximos vídeos para a gente poder trazer sempre conteúdo de valor aqui para você, tá certo? Não se inscreva aqui agora no canal para você poder acompanhar os novos conteúdos daqui para frente. Tamo junto e até o próximo vídeo.